Hoje vamos falar sobre um dos pilares fundamentais da programação de jogos, a detecção de colisões entre objetos. A detecção de colisão é essencial em jogos de todos os tipos e pode ser uma tarefa complicada. Porém, hoje vamos nos concentrar em uma técnica simples e muito útil, que é a junção de duas das detecções mais fáceis que existem: a detecção de colisões entre círculos e a detecção de colisões entre retângulos. Agora imagina combinar essas técnicas e detectar colisões entre círculos e retângulos num único algoritmo. Isso é exatamente o que faremos hoje. Vamos aprender uma técnica simples, mas poderosa para seus jogos. Então vamos lá! Primeiro, vamos falar sobre a detecção de colisão entre círculos. Se considerarmos que a posição de cada círculo seja o seu centro, teremos as posições x1 e y1 para o primeiro deles e x2 e y2 para o outro. Logo, a distância entre eles será a reta que une os seus centros. E para calcularmos essa distância, ou seja, quanto mede esta reta, podemos usar o já conhecido teorema de Pitágoras, em que a soma dos quadrados dos catetos é igual ao quadrado da hipotenusa, que neste caso é a nossa distância. Mas qual o valor de cada cateto? Bem, temos que lembrar que no Canvas, a posição 0, 0 se inicia lá de cima. Então, C1 será igual a y2 menos y1 e C2 será x2 menos x1. Aplicamos a fórmula de Pitágoras. E pronto, podemos agora calcular a hipotenusa. Com esta distância em mãos, fica muito fácil determinar se os círculos se colidem ou não. Basta verificar a seguinte condição: se a distância entre eles for menor do que a soma de seus raios, então eles estão se colidindo. Agora vamos ver isso aplicado na prática. Então é isso, pessoal. Vamos ver o código que coloca na prática tudo isso que a gente acabou de falar. Aqui nesse código, o que é mais importante que a gente vai focar agora é que a gente tem duas bolas, que na verdade são dois objetos. Não importa o valor desses raio e posição XY que essas bolas estão tendo. O importante aqui é que a gente tem duas bolas na tela. Tá? E a gente também, o que a gente faz? A gente desenha essas duas bolas de acordo com as suas posições XY. E a gente tem um event listener de mouse move que vai fazer um update dos valores XY da segunda bola de acordo com os valores XY do mouse dentro do canvas. E por último, a gente vai utilizar aquela nossa equação de Pitágoras para poder fazer com que a gente tenha a distância, e obtendo essa distância, a gente vai atualizar uma variável chamada collided com aquela condição que a gente viu no último slide da apresentação. Tá? Vamos ver agora no browser como é que isso se representa graficamente. Aqui nós temos dois círculos sendo desenhados e uma linha que vai de um centro até o outro, representando essa distância que a gente calculou. Conforme eu vou aproximando um círculo do outro, essa distância vai se aproximando também da soma dos raios, até o momento em que ela fica menor. E aí os círculos ficam vermelhos, ou seja, representando que eles se colidiram. Se eu aproximar cada vez mais, isso não vai deixar de fazer com que eles estejam colididos. Agora, se eu começar a afastar eles novamente, vai chegar um momento em que essa distância vai ficar novamente maior do que os raios e eles pararam de colidir. Você vê que isso funciona para qualquer direção, tá? Qualquer direção que eu colidir esses círculos, ele vai ser detectado da mesma forma. Agora, vamos falar sobre a colisão de retângulos, que é um pouco mais complexa. Desta vez, as posições x e y dos retângulos serão definidas pela posição do início de seu desenho. E a posição de cada aresta e cada vértice podem ser facilmente encontradas através de sua altura e largura. Com essas informações em mãos, precisamos agora definir o que é considerado uma colisão. E ela é basicamente quando pelo menos dois lados de um dos retângulos ultrapassam concomitantemente os outros dois lados do outro retângulo. Essa verificação pode ser feita facilmente. Por exemplo, nesta situação ilustrada aqui, basta calcularmos os valores de x1 mais a largura deste mesmo retângulo 1 e compararmos se ele ultrapassa o valor de x2. O mesmo fazemos para y1 mais a altura de seu retângulo e compararmos com o valor de y2. Caso ambas as condições sejam verdadeiras, os retângulos possuem uma interseção e, logo, estão colidindo. Mas essa é somente uma aresta colidindo, e esses dois retângulos podem colidir a partir de qualquer uma das quatro arestas. Se por acaso verificarmos, por exemplo, a aresta superior, veremos que basta adicionar mais uma condição de que y2 mais a altura do retângulo 2 seja maior que y1, sem que as outras duas condições deixem de ser verdadeiras. O mesmo ocorre para a outra aresta superior. Adicionamos mais uma condição e veremos que as outras três condições ainda são válidas. E no final ficamos com quatro condições, que caso todas sejam verdadeiras conjuntamente, iremos garantir que pelo menos uma das quatro arestas estão colidindo. Vamos ver agora tudo isso na prática.
Então, aqui, pessoal, a gente tem aqui o nosso código, bem parecido com o código que a gente acabou de fazer e ver também lá na colisão de círculos. Mas dessa vez a gente tem dois objetos que são os nossos retângulos e não nossas bolas. Também, de novo, não importa o que é aqui a posição XY, qual é a altura e a largura de cada um. E o que importa é que a gente está desenhando eles na tela de acordo com essa posição XY. E também a gente tem um Event Listener de Mouse Move, que está novamente fazendo update do XY do segundo retângulo, só que dessa vez o nosso collided, a variável que vai detectar se colidiram ou não, vai seguir as 4 condições que a gente acabou de apresentar em conjunto, ou seja, se uma e outra e outra e outra e a quarta forem todas verdadeiras ao mesmo tempo. Vamos até o nosso browser e vamos ver isso funcionando na prática. Nós temos aqui realmente o mouse fazendo com que ele faça um update da posição XY do retângulo, e conforme a gente vai aproximando esse retângulo, no momento que a gente adentrar com dois lados, eles colidiram. Isso serve para qualquer aresta. Uma, duas, três e a quarta aresta. Isso também funciona se caso mais dois lados tiverem colidido. Por exemplo, três lados. Também todos os quatro. Mas sempre vai ter um mínimo de dois. Você não consegue colidir com um lado só. E assim você consegue detectar, você vê que qualquer direção ele detecta aonde o retângulo está colidindo com o outro. Muito bem. Agora a gente vai para a nossa parte final. A detecção entre um círculo e um retângulo. Parece complicado, mas não é. Vamos usar alguns conhecimentos que acabamos de ver. E no final será algo simples. Vamos voltar a definir quais são as posições de nossos objetos. No caso do retângulo, será a posição inicial de desenho, ou seja, o vértice superior à esquerda. E para o círculo será o seu centro. Agora vamos definir o que será considerado uma colisão. Basicamente será quando a menor distância entre o centro do círculo e qualquer ponto do retângulo for menor do que o seu próprio raio. Mas vamos lembrar que essa distância pode ser tanto na horizontal, quanto na vertical, ou ainda na diagonal. Portanto, vamos ter que decompor essa distância em outras duas distâncias: a menor distância no eixo x e a menor distância no eixo y. Para calcularmos, por exemplo, qual a menor distância no eixo x, vamos usar uma técnica muito útil. Traçamos uma linha cortando o retângulo neste eixo e veremos que ela possui duas interseções, número 1 e número 2. Aqui vemos claramente que o ponto mais próximo do círculo é o ponto 2. Mas como podemos verificar isto matematicamente? E é aí que entra a função clamp. Vamos entender como ela funciona. Vamos supor que temos um array de 1 a 10 e definimos uma faixa de valores dentro dele a serem válidos. Se algum valor cai fora desta faixa, queremos achar qual o valor mais próximo deste número dentro desta faixa, que neste caso é o número 7. Ou ainda, se escolhemos o valor 2, então neste caso o valor mais próximo será o número 4. Caso escolhemos um valor dentro desta faixa, a função clamp não faz nada. O número a ser retornado permanece o escolhido, neste caso, o número 6. E é assim que a função clamp é escrita em JavaScript. Portanto, de acordo com esta função, o valor mais próximo de x do círculo será o valor de interseção número 2. E a distância no eixo x pode ser calculada como x do círculo menos o ponto de interseção de número 2. O mesmo pode ser feito para o eixo y. E com os dois valores, podemos recompor o valor da distância usando Pitágoras. Agora, podemos verificar a condição de colisão, ou seja, se a menor distância for menor do que o próprio raio do círculo. Bem, é isso aí, pessoal. Aqui o código exemplificando o que a gente acabou de ver, nós temos todos os parâmetros da nossa bola, do nosso círculo, do nosso retângulo, que não importa muito, como a gente sempre viu, mas também temos aqui o nosso Event Listener de Mouse Move, que é onde acontece a mágica, a Detect Collision. Essa função Detect Collision, ela vai calcular as distâncias x e distância y, que são as distâncias decompostas, utilizando aquela função clamp, certo? Como a gente viu. E essa distância é calculada também utilizando o Pitágoras, e a gente faz com que a variável collided receba o valor da condição distância menor do que raio, ou seja, true ou false. Vamos ver agora no browser como é que essa função, como é que esse código se comporta. Aqui nós vemos que temos uma bola, e essa bola segue o que o mouse está se movendo. E quando a gente se aproxima do retângulo, conforme a gente vai se aproximando, vai ter uma hora que essa distância vai ser menor do que o raio e colidiu. Isso acontece tanto pela lateral, isso acontece tanto pela vertical, como também na diagonal que a gente viu, né?
Olha só que bonito. Isso pode também ser válido para todos os lados. Você vê que qualquer lado que eu vou atingir ela, ela vai detectar a colisão do mesmo jeito. E é isso aí, né, pessoal? Esse foi um vídeo sobre detecções de colisões básicas para a gente começar a programar nossos jogos. Se você gostou de vídeos assim, deixe aí nos comentários que você quer ver mais vídeos desse jeito e eu vou tentar fazer. E se inscreve no canal para receber esses vídeos, tá bom? E acho que é isso. Até a próxima. Tchau, tchau.